Bom, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com a professora Maria Luísa Oliveira, no episódio 6 do podcast. O podcast que eu estou trazendo aqui professores, referências, para a gente falar sobre odontologia, como que a gente pode agregar isso na odontologia atual para os novos pacientes, os novos dentistas que estão chegando no mercado. Então, trouxe hoje aqui Maria Luísa. Obrigada. Com muita alegria. Muito obrigada, com muita alegria, muito conhecimento. Muito obrigada. Espero poder contribuir. Sempre contribui. Obrigada por você estar aqui comigo, que isso, eu conosco, tenho que agradecer pelo convite, Riane. Bom demais. E eu queria começar falando quem é a professora Maria Luísa Oliveira. Fala um pouquinho para mim da sua formação. Bom, eu a minha vida inteira falei que eu seria professora de crianças. Então, eu fiz um curso na época, que era o 2º grau de magistério. Cheguei a dar aula 1 ano, fiz 1 ano de pedagogia. E o que me desmotivou na pedagogia foi ver que os professores, eles falavam com muito peso da profissão, assim, muito decepcionados com o rumo da profissão. E eu falei com meu pai que eu queria sair do curso porque eu não queria ser daquele jeito. E aí mudei para odontologia. Fiz o curso e me encontrei, porque eu acho que na minha forma de trabalho, na especialidade que eu escolhi, eu educo. Então, eu me revelo naquilo que era o meu propósito a cada dia com o paciente, na consulta preventiva, e na UFMG como professora dos alunos de graduação. Quanto tempo que você está graduada? Você Eu me graduei em janeiro de 93. E aí, de lá para cá, como é que foi esse caminhar seu até... Na época que eu me formei, na sua devia ser assim também, a gente não podia se especializar logo em seguida. Exato. Né? A gente tinha que esperar 2 anos para depois fazer um curso de especialização. Então, eu queria continuar estudando. Nesses 2 anos, eu fiz um aperfeiçoamento em odontopediatria. E foi muito bom, porque quando eu cheguei ao final do curso, eu vi que o que eu gostava da odontopediatria era a parte preventiva. Logo em seguida, eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de Iowa, surgiu a oportunidade. E no mestrado, o professor Gerald Dennehy me deu a chance de participar das atividades do curso superior de higienistas, que existia na época, hoje nem existe mais. Então, eu assisti às aulas das higienistas e fazia matérias também na saúde coletiva. Então, eu fiz a especialização em saúde coletiva, ao mesmo tempo que eu fazia o meu mestrado em dentística. E aí veio a combinação, para mim, perfeita. Sem dúvida. Que é o ver o paciente naquela base que é de formação de hábito, de promover saúde e, se precisar do procedimento restaurador, por razões de doença ou por razões de estética, ele entra, mas nesse contexto maior que é a prevenção. Quanto tempo que você está na UFMG? Eu estou desde 99, então eu já tenho uma boa estrada como professora de graduação. E lá na UFMG você leciona qual matéria? Você está na dentística? Eu estou na dentística, eu sou professora tempo parcial, então eu sou uma professora de perfil clínico. Eu dou algumas aulas teóricas, mas a minha carga horária maior é na clínica e nos laboratórios. Uma professora de perfil mesmo, de aula prática. Que prazer para esses alunos, né? E eu falo assim, porque eu fiz o seu curso. E seu curso é maravilhoso. Então, eu fico vendo os alunos que estão ali com você semanalmente, né? O que eles não estão levando para a vida clínica deles? É um desafio, Riane, porque a linguagem mudou, o jovem mudou. Então, eu falo que hoje a gente tem aquele desafio da minha geração se comunicar bem com esse jovem de hoje. Que não é fácil, mas é possível. Sim. Então, a gente vai buscando novas linguagens e, ao mesmo tempo que eles contribuem com a gente, trazendo essa juventude, Sim. a gente vai tentando também levar para eles um pouquinho da experiência, um pouquinho daquele jeito mais conservador do estudo, Sim. que eu acho que às vezes falta um pouco para eles. Então, eu acho isso super interessante, porque não é só
na questão dos alunos, mas os nossos pacientes. Sim. Né? Nós estamos hoje nos deparando, nós estamos aí com 33 anos, né, de graduação, a gente depara com gerações diferentes no consultório. E a comunicação, a forma de apresentar um tratamento, um plano de tratamento, a forma de educar esse paciente é diferente. Mudou totalmente, né? Porque existem estudos hoje que mostram que a mera presença de um celular, ele já diminui a sua capacidade cognitiva naquele momento, ele já diminui a sua disponibilidade para aprender, para captar. Então, esses meninos que eu chamo já têm o celular quase que acoplado ao corpo. Então, você vai dar uma orientação preventiva hoje e ele tenta olhar uma mensagem ao mesmo tempo, ele checa para ver se o Instagram avisou alguma coisa. Então, é um desafio para a gente se comunicar e comunicar o que a gente tem que comunicar, que faz parte do processo de saúde, de uma maneira que ele entenda e que pegue rápido, porque essa geração tem muita pressa. Muita. Então, eles não nos permitem muito tempo numa consulta do educar. Então, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, tem pacientes mais velhos, que têm toda a disponibilidade de ouvir, que querem essa explicação longa, você tem esse perfil que a atenção é muito curta. Verdade. Então, que a gente tem que fazer como se fosse um agite-beba ali, selecionar os tópicos muito bem selecionados que vão impactar no cuidado de saúde daquele momento. Como ser atrativo, né? Sim. Porque é o que acontece nas redes sociais, a gente vê isso hoje. O que você vai fazer para chamar a atenção daquela pessoa que está navegando na internet? São quantos minutos ou quantos segundos que você vai segurar, prender a atenção? E selecionar, porque a gente que trabalha com odontologia preventiva, você sabe disso, a gente lida com um universo de informações muito amplo. Verdade. Então, a gente acaba tendo que ter a sabedoria de selecionar aquilo que é apropriado para aquele paciente naquele momento. Verdade. E aí, pode ser que na próxima consulta preventiva dele, eu vá trabalhar um outro tópico sempre em conta-gotas. É aquele pouquinho que a gente vai selecionando, sendo objetivo, para fazer sentido para ele e de maneira que ele possa fazer aquilo que nós precisamos para o objetivo ser alcançado. Verdade. E aí, quando você me falou aí, nessa questão de como ensinar o aluno, porque o aluno está prestando atenção em você, mas ele está prestando atenção no celular, né? Como que fica em relação às informações que você, como uma referência, como uma professora, com uma bagagem enorme, traz para este aluno e as desinformações que ele se depara nas redes sociais? A gente é confrontado o tempo todo. Imaginei. Então, esses alunos, a cada bate-papo, eles nos trazem questões e quando você vai entender de onde elas vêm, normalmente elas vêm da rede social. Então, eu falo que, na minha época, eu pegava livros, eu estudava através do texto. Muitos hoje estudam através de vídeos do YouTube. E aí, às vezes, eles não têm a maturidade para escolher vídeos adequados ou para discernir nos vídeos do Instagram aquilo que tem uma bagagem científica suportando. Então, o professor, ele é confrontado o tempo todo com técnicas diferentes, com argumentos diferentes e a gente tem que estar pronto. Enquanto o aluno está na faculdade, eu acho que isso é rico e ele tem a referência do professor para responder. Me preocupa mais aquele profissional jovem que às vezes não tem mais a quem recorrer para tirar a dúvida e que fica com determinadas verdades como uma verdade absoluta. Saiu no mercado de trabalho, né? Isso. Desvinculou da universidade, da faculdade, está no mercado de trabalho e aí ele vai... E começa a receber desinformações. E como que fica, falando em desinformação nessa situação, como que fica, por exemplo, a questão dentro das universidades, das faculdades, vocês são confrontados, por exemplo, com a desinformação do fluoreto? É uma das questões que surge, mas
como desde o início do curso esses alunos vão recebendo uma bagagem sobre esses tópicos, isso já é trabalhado na bioquímica, depois vem numa construção nas disciplinas preventivas, ele entra na dentística, a gente também trabalha, já é mais maduro. Então, esse aluno, por exemplo, com o qual eu lido hoje, às vezes ele ouve falar alguma coisa, ele traz para a gente, mas ele já tem uma bagagem. O que eu vejo é que muitas vezes o profissional que está no mercado de trabalho, ele recebe uma notícia dessa, e normalmente é uma notícia bombástica, o fluoreto calcifica a glândula pineal. Ele nunca ouviu falar disso. E aí ele fica pensando, será que eu perdi alguma coisa nesse meio tempo? Ele ainda está com aquela informação do tempo dele da graduação, e aí ele não sabe se ele ficou desinformado e mudou. Esse profissional fica muito perdido. Então, por isso é que eu acho que o professor hoje, ele tem que estar na rede social, ele tem que estar nas mídias que possam chegar a essas pessoas. Porque eu falar só dentro da universidade acaba sendo pouco. Eu tenho que expandir essa minha fala para ver se a gente atinge um pouco mais esse profissional que está no mercado de trabalho, que é o clínico que está no mocho todos os dias e que às vezes não consegue ficar a par da literatura de todos os temas da odontologia. Tudo. É muito difícil. Muito difícil. Né? Maria Luísa, mas sabe o que eu fico pensando? Esses profissionais hoje, porque quando falam comigo a questão do flúor, de calcificar a glândula pineal, vai causar um Alzheimer, N coisas que a gente ouve falar. Os profissionais hoje, essa linha que defende isso que a gente está falando, veio de uma formação na graduação, onde já se era colocado a importância do flúor, como você mesmo falou, na bioquímica. Então, em algum momento, houve essa desvirtuada aí, né? Então, assim... O que acontece é que você tem artigos, publicações, de tudo que você quiser. Então, se eu quiser defender, eu vou achar uma base teórica e uma teoria de mecanismo que vai justificar tudo aquilo que eu estou propondo. Então, você constrói uma filosofia com uma cara de ciência. E muitas pessoas embarcam, porque quanto mais você lê naquele viés, mais você encontra publicações que vão sustentar aquela ideia. Mas são publicações muito falhas, que têm falhas metodológicas importantes, mas que a pessoa não percebe. Então, é preciso um senso crítico muito apurado, cada vez mais, para que a gente consiga se basear em ciência de verdade. E o que eu sempre digo para o profissional que está na clínica, que não consegue se atualizar sobre tudo que há, se colocar sempre junto de referências que eu chamo de ombros de gigantes. Então, adorei o exemplo do fluoreto, a gente tem no Brasil o professor Jaime Cury, que é uma referência mundial, então que só estuda a fundo fluoreto, cariologia. Puxa, nada melhor do que eu ouvir uma pessoa dessa. Procurar referências que sejam de bagagem realmente ética, com sustentação, para que a gente fique sempre numa linha muito séria de servir ao paciente. Eu acho que é a maneira mais tranquila para o clínico ir prestando atenção em que referências ele escolhe. E assim, você tem referências enormes aí, seu pai, né? Então, você veio com tanto estudo, isso aí não tem dúvida nenhuma, mas me preocupa depois que esse aluno saiu, A mim também. Eu fico muito preocupada. E eu fico preocupada não só com essa questão ali do aluno, eu vou pensar assim de uma maneira, por exemplo, você tem duas filhas, né? Que tem aí, quais são as idades dela? 24 e 22. Então, Bernardo, meu menino, tem 25, a Manuela tem 20, então é uma coisa muito próxima. Sim. Eu fico pensando o seguinte, eu ainda cuido e sei quem pode cuidar deles quando eu não puder mais. Eu tenho as minhas referências, as minhas boas referências que podem cuidar deles. Mas, e os filhos, né? Os nossos netos? Essa é a minha preocupação, sabe? E
a gente não sabe a qualidade do profissional que vai estar no mercado. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Né? Se a gente pegar a odontologia, nós temos um número enorme de faculdades, os currículos muito variados e perfis de alunos muito variados. Né? Eu falo que quando você tem um perfil de aluno que ele se forma com o olhar do cuidado, esse aluno ele já tem um caminho a trilhar, que é de servir ao paciente. Claro que ele vai ser remunerado e merece ser, mas o paciente está no centro. Me preocupa um pouco o aluno que se forma e que o paciente não está no centro. Que no centro está o sucesso profissional, onde eu vou chegar, quantos seguidores eu vou ter, qual carro que eu vou conseguir comprar. E, infelizmente, são valores que são muito fortes na mídia social. Muito valorizados. Muito. Né? Então, me preocupa o tipo de profissional que vai estar no mercado. E aí eu acho que cabe a nós, professores, fazer essa reflexão. Né? Que olhar eu estou incentivando o meu aluno a ter daquela pessoa da qual ele vai cuidar. É a área de saúde como um todo, né, Maria Luísa? Todo. Medicina, a gente Sem vê isso dúvida. muito na medicina. Muitas Sem faculdades dúvida. de medicina. Na minha época, eu lembro assim, quais eram as referências de faculdade de medicina em Belo Horizonte? Ciências médicas Tinham duas, e né? o FMG. Sim. Acabou, né? Hoje a gente tem uma gama maior. Sim. E assim, com uma facilidade de entrar, é mais ou menos o seguinte, hoje você vê que pessoas, às vezes, que podem financeiramente arcar com isso, entra com uma certa facilidade. Isso me preocupa ali dentro, né? Isso me preocupa muito. A área de saúde como um todo. A minha filha faz psicologia, então cuidar da mente humana, isso é muito sério. É seríssimo. É muito sério, né? Todas as profissões são sérias, todas as profissões da área de saúde precisam ser levadas com seriedade. É pensar no paciente. E entender que você estar com o paciente exige presença, exige ouvir. A medicina perdeu muito do ouvir, do tocar. A odontologia ainda tem isso. Sim, né? sim. E eu acho que a gente tem que se resguardar, porque esse ouvir a demanda que o paciente traz, explicar para ele o que ele realmente precisa, isso demanda tempo, isso demanda atenção, isso demanda presença, isso demanda conhecimento. Então, a gente não pode perder. É um lado que eu acho que a medicina, ela perdeu muito. As consultas são muito rápidas. Com você. Concordo super com você. Muito. Por melhor que seja o médico, ele está sob pressão e isso tira muito do poder de uma boa anamnese, do poder de uma boa escuta, do poder de uma boa orientação. Às vezes, uma orientação que o médico, que o dentista, que o psicólogo passe, é o que vai fazer a diferença na saúde daquele paciente, não é o procedimento em si. Super concordo com você. É a orientação, né? Quando a gente fala em promoção de saúde, a gente fala em promover atitudes, promover aquilo que vai mudar os hábitos, aquilo que vai impactar bem na qualidade de vida. Então, essa é a nossa função. A verdadeira promoção de saúde é capacitar as pessoas, capacitar as comunidades para fazerem escolhas inteligentes do ponto de vista de saúde. Mas isso demanda tempo, isso demanda um olhar atento, um ouvir atento, um bom diagnóstico, que a gente perdeu muito. Muito. Essa escuta ativa é que vai levar a uma individualização do tratamento. Sim, sem dúvida. Eu tenho que escutar a história desse paciente. O paciente A chega para a gente com uma história diferente do paciente B. Com certeza. E o meu planejamento tem que ser para atender cada um deles. De uma maneira individualizada. Então, isso eu acho que, como você disse, as consultas médicas, por exemplo, que hoje ainda trabalham muito com os convênios, isso me preocupa, porque não tem essa escuta ativa. Não. E não existe hoje, vê se você concorda comigo, não existe hoje um protocolo engessado de tratamento para a área da saúde. Nem pode ter, né, Riane? Porque a gente trabalha com decisão compartilhada. Exato. Então, quando a gente trabalha na área de saúde, a gente trabalha de uma forma que a gente ouve a demanda do paciente, a gente explica o melhor tratamento,
a segunda opção, mas a decisão não é minha. Não sou eu que tenho que convencê-lo a fazer um determinado tratamento, porque impacta demais o que ele pensa a respeito. Quais são os valores desse paciente? Exatamente. Então, se a gente tem um paciente com câncer de uma determinada idade e o médico dá o diagnóstico e dá as possibilidades de tratamento, pode ser que esse paciente, ao pensar a qualidade de vida que ele vai ter, a sobrevida que ele vai ter, ele decida junto com o médico falar, eu não vou fazer esse tratamento, talvez fosse o ideal na teoria, mas eu vou fazer o tratamento B. Isso é uma decisão compartilhada. Isso é parte de um processo de saúde. Então, eu, enquanto profissional, eu não posso impor um protocolo e eu não tenho o direito de convencer o paciente de que ele tem que fazer aquilo que eu quero. Com certeza, né? A decisão, com certeza. Ele tem que participar. Eu acho que tem que haver uma divisão de responsabilidade, né? Porque a partir do momento que eu também prescrevo, oriento, indico, se ele topou aquilo, ele tem que participar ativamente. Claro. Porque, você concorda, a gente faz uma consulta de manutenção e prevenção no paciente, teoricamente, ele vai voltar 3, 4, 6, é outra coisa que é um absurdo falar que tem que ser de 6 em 6, né? Então, ele vai voltar, mas o principal é o que ele vai fazer no dia a dia. Com certeza. Com certeza. Não é? Sem não dúvida. Eu não vou fazer um milagre ali para ele na minha cadeira odontológica. O que eu vou prescrever para ele? O que eu vou, talvez, entregar para ele? Por exemplo, eu tenho no meu consultório programas de manutenção de saúde bucal. Alguns pacientes querem aderir. Outros não querem. Aqueles que querem aderir, eu falo que a minha responsabilidade é até maior. Com certeza. Porque se eu faço esse programa, ele entrou, eu entrego todo o material para ele, de oral care, para ele usar em casa. E ele está disposto, porque ele topou. Então, acreditando no resultado que você... Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que haver essa divisão de responsabilidade. E a gente tem que ter o discernimento de entender o que é uma orientação coletiva e o que é uma orientação individualizada. Então, por exemplo, se eu vou dar uma orientação coletiva a respeito de dentifrícios, cremes dentais, pastas de dente, eu vou falar para a população que ela deve utilizar um dentifrício com pelo menos 1000 ppm de fluoreto, que está escrito na embalagem, isso visando redução de cárie, controle da doença. Ele tem que usar pelo menos 2 vezes ao dia. Eu posso ter um paciente que no meu consultório fala assim, eu não vou usar dentifrício fluoretado. E aí eu, enquanto profissional, eu não vou falar com ele, então sai daqui, você não é meu paciente. Não, eu vou falar com ele, você está assumindo um risco, você vai ter que tirar o açúcar o máximo da dieta e você tem que entender que você está perdendo uma grande chance de ter um grande auxiliar no controle da doença. A sua responsabilidade vai aumentar. É uma decisão individualizada, Perfeito, mas que eu Maria não Luísa. posso traduzir para a saúde coletiva. Eu não posso virar aqui e falar, quem não quiser usar dentifrício fluoretado, tudo bem. Não, porque a orientação coletiva, Perfeito. ela trabalha no que a ciência determina de melhor. A orientação individualizada, aquele paciente, ele vai ter a responsabilidade que ele assumir. Eu vou orientar, mas ele vai ter a decisão que ele quiser tomar. Mas me conta aqui uma coisa. Você nunca se deparou com isso já? Eu sou bem convincente nos meus argumentos. Porque eu fico pensando, quem procura a professora Maria Luísa Oliveira para fazer uma consulta de manutenção, Eu já sabe. tive pacientes que chegaram para mim usando, por exemplo, dentifrício sem flúor, com medo de uma série de coisas, e eu apresentei argumentos e literatura e a gente mudou junto. Então, assim, enquanto profissional... Não é uma imposição. Não é. É, né? uma colocação. É uma educação. Exatamente. E a gente discute junto o porquê sim, o porquê não, o porquê eu não acredito no não usar. E a decisão, ela é dele. Exato. Mas com todo o argumento para ele decidir. Isso é que é importante. A gente dá o conhecimento, o máximo que a gente puder, a gente informa, a gente educa. E agora o que nós vamos fazer em relação ao seu processo preventivo? Individualmente, diferente da saúde coletiva. A proposta de saúde coletiva, a gente tem que entender que é uma proposta que, primeiro, trabalha em larga escala. Então, quando você pensa na redução de doença
com, por exemplo, água fluoretada, que seja hoje de 10% a 20%, você multiplica isso por 5 superfícies de dentes por milhões de pessoas. Então, é um grande impacto populacional. A saúde coletiva, ela trabalha com esse olhar e olhando muito para quem mais precisa, olhando muito para aquela parcela da população que às vezes não tem acesso ao dentifrício fluoretado, que não tem acesso ao consultório. A gente pega essa bagagem teórica, que é a mesma, mas você consegue, na individualização, fazer naquele perfil do paciente de acordo com o que ele acredita, com o que ele te traz. Então, a informação ela está no centro. Ela não muda do coletivo para o individual, mas ela é aplicada individualmente naquele paciente do consultório. É muito engraçado, porque isso eu concordo super com você. E quando a gente fala em redes sociais, que as pessoas estão se educando através das redes sociais, Sim. eu tenho que pensar numa forma coletiva. Com certeza, não é? Com certeza. Porque eu não posso chegar e falar que o fluoreto de estanho é o melhor fluoreto. Exatamente. Eu tenho que falar que o fluoreto de estanho ele tem as suas qualidades e características e indicações, mas eu não posso falar que ele é o melhor. Não. Eu não posso falar que o MFP é um flúor. Não posso falar. Você concorda? Assim como a gente não pode confundir o paciente. Exato. Porque às vezes você vai e põe na rede social assim, como surgiu recentemente. Você tem que escovar logo que acordar. Porque se você não escovar as bactérias, uma hora eles falam que piora a digestão, melhora a digestão, depende da época. Isso só confunde. Então, uma orientação coletiva, ela tem que ser uma orientação simples, que se aplique a todo mundo. A gente tem que ter esse cuidado. Falar na rede social é falar em larga escala. Exato. Ali eu não estou individualizando nada. Exato. Se eu quiser individualizar, eu vou ter que ser muito específico na minha orientação, explicar muito bem para quem eu estou falando, em que situações. Vai ficar um texto tão grande que ninguém vai ler. Exatamente. Então, toda vez que a gente for fazer uma postagem, a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque ali, o alcance, primeiro que a gente não sabe onde chega. E segundo, que pode ser um alcance grande, maior do que você espera, e que se for uma informação que pode prejudicar a saúde das pessoas, ela é muito ruim. Muito, muito. Né? A gente, como promotor, a gente tem essa responsabilidade com a saúde. Né? E eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Veja se você concorda comigo ou o que você acha sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado em relação às empresas que estão por trás dos produtos. Então, eu tenho, inclusive no meu consultório, eu tenho uma caixinha deve ter ali umas 15 escovas. E sempre que eu converso com o paciente, eu pergunto para ele, a sua escova está aqui? Né? Eu tento para ver se ele acha a escova dele ali. Por quê? Se eu te falar que eu tenho algumas preferências por alguns tipos de escova, não só marca, esquecer marca, mas tipo de escova, formato da cabeça, a pega, a anatomia mesmo de segurar, a ergonomia, né? Então, eu tenho algumas preferências que eu posso indicar para aquele paciente que chegou para mim com uma deficiência na higiene oral. Mas, olha isso, aconteceu de chegar um paciente, veio depois de uns 2 anos, foi pós-pandemia, uns 2 anos que ele estava sem voltar. Ele voltou com uma higiene oral, uma saúde bucal invejável. Invejável. E depois que ele sentou, eu mostrei para ele qual que era a escova. E ele mostrou uma escova que é uma escova que se eu pego um paciente para orientar, eu não passo essa escova. E ele estava com uma saúde bucal invejável. Eu vou mudar? Conta, não. Não. A gente tem que olhar o equilíbrio. Eu quero ver. Eu não tenho direito. Não. E você concorda que se eu mudar a escova dele para uma escova, é capaz dele não conseguir fazer? Se adaptar. Porque eu não sei se ele vai pegar direitinho da mesmo formato com o cabo. A gente adequa o que precisa de ser melhorado. Em relação à escova, em relação à técnica de higienização, a gente faz o exame da boca, faz a leitura, o que ele precisa de melhorar, o que está bom. Eu não vou mexer no que está bom. Perfeito. Eu vou melhorar aquilo que eu posso contribuir.
né? Lembrando que a boca, o que eu quero dela é um equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o que ele está fazendo está mais que suficiente. É claro que se ele estiver fazendo, por exemplo, uma higienização, utilizando um dentifrício desses chamados branqueadores extremamente abrasivos, se a boca estiver limpa, ainda assim, eu vou orientar. Sim. Essa escolha não está boa, Sim. porque a longo prazo nós podemos ter prejuízos. Então, eu vou fazer a adequação para aquilo que eu posso contribuir. Mas aquilo que já está bom, bola para frente. Eu vou mexer bola naquilo. Para frente. Você não concorda? Dá um check, vamos para o próximo objetivo. Passa, claro, né? Então, claro. a gente não, eu acho que a gente não pode se prender algumas empresas achando que realmente só essas empresas, só os seus produtos podem trazer resultado. Inclusive, Riane, eu acho isso muito sério, porque existe uma coisa que se chama declaração de conflito de interesse. Então, se eu na minha clínica, eu tenho um patrocínio, sou ligada a uma empresa, eu de alguma forma me prendo a uma empresa, o meu paciente tem que saber disso. Olha, eu sou uma clínica da marca Trenzinho Azul. Então, eu vou te prescrever produtos da Trenzinho Azul porque eu sou uma parceira dessa empresa. Isso é ético. Sim. Transparência. Transparência em tudo que a gente faz. Sim. Então, se eu tenho uma ligação a uma empresa e eu não comunico isso ao paciente, é muito complicado. Concordo é como com na você. medicina, se um médico tiver um convênio com um laboratório e só indicar aquele medicamento por razões outras e ele não avisar. Concordo é uma coisa que a gente demais critica, com então a você. gente tem que ser ético, transparente, né, com o paciente. Maria Luísa, me fala aqui, como que a gente poderia passar informações no consultório? Estou falando agora para os dentistas, colegas dentistas. Como que a gente passa informações de prevenção de saúde bucal para as diferentes gerações? Como que você orienta, por exemplo, um idoso, 70 anos, como que você orienta um jovem, um adolescente de 18 anos e como que você orienta um adulto, 40 anos? Como é que você faz isso de uma forma geral? Na consulta, eu procuro entender o perfil daquele paciente. Então, por exemplo, se eu estou com um adolescente e eu já vi que aquele adolescente ele não me dá muito tempo, ele está olhando para mim com aquela cara assim de eu sei mais do que você. Eu vou procurar para aquele adolescente uma orientação muito objetiva. Olha, o que está me chamando a atenção na sua boca é que você está apresentando inflamação. Inflamação de gengiva altera hálito, que é uma coisa importante para o adolescente. Inflamação de gengiva traz uma série de consequências. Para debelar essa inflamação, eu preciso que você faça X. E na próxima consulta nós vamos ver o resultado. Então, é curto e grosso. Se eu estou com um paciente idoso, eu tenho que ver como está aquele idoso. Ele está cognitivamente bem e eu posso passar para ele todo o cuidado e ele é capaz de fazer sozinho. Pessoal, uma paradinha aqui agora só para convidar vocês que me sigam e me acompanhem no canal do YouTube para que vocês não percam esses episódios que a gente está postando. Vocês vão acompanhar os episódios, assim como também se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, onde eu trago dicas, eu trago insights. Então, fica aqui para vocês o link para vocês me acompanharem e aí nós vamos fazer uma diferença na nossa odontologia. Mas se é uma mãe que tem 3 filhos, trabalha fora, talvez eu tenha que escolher para ela um protocolo que seja fácil, que seja possível. Então, a geração é importante, mas também é importante o perfil individual desse paciente. Agora, que essa geração que está vindo mais nova, ela vai trazer desafios, eu não tenho dúvida, porque o tempo de atenção está muito curto, a informação e a desinformação estão se misturando de uma forma muito difícil de a gente conseguir separar. Então, o que a blogueira fala tem muito peso, o que o dentista fala tem o mesmo peso da blogueira. E nós estamos vindo com uma geração de crianças que não brincam de massinha, que não brincam na terra, que não escrevem muito mais e que a motricidade fina pode ser que não esteja tão apurada. Que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade, por exemplo, numa técnica de escovação. Então, essa geração, ela vai nos trazer desafios.
talvez traga outros benefícios que a gente vai ter que Sim, ir percebendo. sim. Mas para a nossa instrução tradicional, ela traz desafios. Você conta com escovas elétricas? Sim, eu acho que são ótimo recurso para aqueles pacientes que precisam, que não têm uma higienização capaz de manter a boca do jeito que a gente precisa. Eu tenho um pouco de cuidado na criança, porque eu acho que a criança está numa fase que ela tem que aprender a escovar. E é treino, isso não tem jeito. Por mais que a gente ensine no consultório, a criança aprende no todo dia. Então, eu tenho um pouco de cuidado com o uso exclusivo de escova elétrica em criança, mas eu acho que ela vem muito bem, por exemplo, na geriatria, ela vem muito bem na periodontia, naqueles pacientes que a gente precisa de melhorar a técnica de alguma maneira. Mas aí seria, eu também gosto bastante e fico às vezes com dúvida, seria para uso em todas as escovações ou você faz uma alternância aí com a escova manual, elétrica? Normalmente, quando eu introduzo a escova elétrica, eu peço para fazer na escovação da noite, que é uma escovação que ele tem mais tempo até ele se acostumar. Se depois, mais para frente, ele se habituar à escova elétrica, quiser fazer de manhã e à noite, não tem problema nenhum. Ela tem os mesmos benefícios de uma escovação manual muito bem feita e não vai causar nada além do que uma escovação causaria, porque as cerdas da escova são de boa qualidade, a não ser que coloque muita força, que aí é um problema. Mas fora isso, não há malefício no uso. Mas eu normalmente começo introduzindo uma vez ao dia, porque tem uma curva de aprendizado. Muitos pacientes não se adaptam num primeiro momento. Ele começa, aí ele desiste, aí na próxima manutenção preventiva eu retomo, e aí você está usando a escova elétrica? Não, comecei, depois parei, vamos começar de novo, e assim a gente vai até formar o hábito do uso e ele decidir, junto com o profissional, quantas vezes ao dia ele vai usar. Ou já aconteceu com você do paciente não se adaptar? Já. Pacientes geriátricos, às vezes, não se adaptam à escova elétrica, tem um pouco de dificuldade. É uma tentativa. E para o cuidador? Não é interessante? O que você acha? Muito. É um facilitador do cuidado, apesar de eu tentar postergar essa mudança para o cuidador, eu sempre tento fazer com que o próprio paciente use a escova elétrica para manter a autonomia dele. Sim. Mas passando para o cuidador, ela ajuda também numa etapa posterior. Entendi. Me conta uma coisa, quais são os erros mais comuns que você percebe nos pacientes em geral sobre a higiene deles, sobre a higiene, auto-higiene, auto-limpeza bucal? Quais são os erros que você mais percebe? Tem um que me chama muita atenção, que é o tempo gasto na higienização, que é muito pequeno. E assim, a literatura confirma isso, que as pessoas, em média, elas gastam 30 a 40 segundos numa escovação. Quando a gente pede, no mínimo, 2 minutos. No mínimo. Isso seria, assim, para fazer o básico. O ideal seria até mais. Então, o tempo de higienização é curto para a maioria das pessoas. E um segundo ponto que eu vejo é a não utilização de recursos para limpeza entre os dentes, que é um hábito muito difícil de ser formado, não é um hábito simples e que a maior parte das pessoas não fazem. Então, seria um segundo ponto que eu acho que tem que ser trabalhado. Muitas vezes a gente fica em técnica de escovação, mas a gente se esquece do tempo. E o tempo, ele é fundamental para uma técnica adequada. Então, eu ressaltaria esses dois pontos. E como que você vê a influência da alimentação na saúde bucal? É fundamental. Né? Fundamental. A gente tem tá tudo hoje ligado, né? Muito, e a gente tem hoje 2 doenças que a gente lida o tempo todo que dependem da dieta, que é cárie. Cárie depende do consumo de açúcar e as doenças não cariosas, que dependem fortemente da presença do ácido de origem extrínseca e intrínseca. Para cárie, eu ainda tenho algum recurso que me ajude, que é o fluoreto, que age muito bem no dentifrício, que age... Para a doença do ácido exógeno, endógeno, eu não tenho resposta.
a não ser trabalhar a frequência. Infelizmente, o dentifrício ainda não é a resposta, por mais que ele ajude um pouco, mas é pouco perto do prejuízo. Então, se eu não trabalhar frequência de uso de açúcar e frequência de contato com o ácido ingerido, o ácido da doença do refluxo gastroesofágico, o ácido do paciente bulímico, do vômito frequente, a guerra é perdida. Então, conversar sobre alimentação é fundamental. E te falo mais, Riane, eu acho que nós dentistas temos que entender a importância disso, porque eu estou cansada de ver nos consultórios odontológicos sendo servido bolo, doce, chocolate. E é um momento educativo, porque se eu sirvo na consulta para ele uma bala, eu estou dizendo, se você de vez em quando passar por uma, pode comer. E eu, na orientação, o que a gente pede é, se for usar, jogue na refeição principal. Então, a gente educa com o exemplo, a gente educa com as atitudes. Não pode contradizer, não né? Não pode. Seria como se eu fosse num endocrinologista perder peso e fosse servido para mim na chegada um refrigerante com açúcar. Então, a gente tem que perceber que a gente tem que ser coerente. Eu não posso falar em promoção de saúde e bradar que eu sou um dentista que viso saúde e nas atitudes eu não plantar isso. Então, eu preciso de fazer essa reflexão. E não há como dissociar açúcar e ácido da alimentação da saúde bucal. Não há como dissociar. Tem que ter uma coerência, né, Maria Luísa? Muito grande. Profissional de saúde, ele tem que ser coerente. O tempo não inteiro. Tem jeito. A gente escolheu essa profissão, a gente tem que entender que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente propõe. Ou então eu não vou falar sobre aquele tema. Sim. Eu vou, porque eu não posso falar uma coisa e fazer outra. E trabalhar também numa equipe, né? Porque a gente precisa de várias profissões. Então, a gente tem que contar aí com o nutricionista, com o nutrólogo. É transdisciplinar. Não é? Com certeza, Você não pode ficar naquela bolha, né? Que é só ali, só eu que sei cuidar dessa boca. Não é por aí. Não, e a gente precisa, inclusive, da troca de informação. É muito comum, por exemplo, as pessoas, às vezes, fazerem um mapeamento de dieta para algum objetivo e colocarem ali um lanchinho de 3 em 3 horas. Esse lanchinho ele pode ser pouco calórico, mas às vezes é uma barrinha de cereal que contém açúcar. Depois vem uma granola que contém açúcar. Isso pode ser, do ponto de vista calórico, está dentro do padrão. Do ponto de vista bucal, para a gente é péssimo. Sim. Então, esse diálogo entre as profissões, ele é muito importante para que a gente fale a mesma língua. É o shot de limão. O shot, exatamente. Né? Do vinagre. Do vinagre agora, que né? para nós são inconcebíveis. Então, né? tem que ter uma relação. Não pode ser tratado como coisas separadas. Não. Porque o paciente é um mesmo. Só. Ele é só. E o corpo, ele precisa dessa é orientação e dessa orientação. Falando a mesma língua. A mesma linguagem, tem que ter a mesma comunicação. Na saúde coletiva existe um jeito de trabalhar que eles pegam os fatores de risco das principais doenças. Então, se pegar, por exemplo, controle de açúcar, impacta no diabetes, impacta na doença cárie, impacta em outras doenças inflamatórias. A gente tem que trabalhar assim também. Então, a gente tem que trabalhar olhando a odontologia, mas olhando o que é importante para as outras especialidades ou para as outras profissões. E vice-versa. As outras profissões têm que olhar para a gente também, para que a gente trabalhe falando... Caminhar junto. Com um objetivo só. Maria Luísa, quais são os sinais de alerta que você acha que o paciente deve estar atento naquele autoexame? Porque a gente fala muito sobre o autoexame do câncer bucal. Há lesões diferentes, tem que estar. Mas quais são os sinais de alerta se a gente pensar na prevenção da saúde bucal como um todo? Em relação ao câncer bucal, sem dúvida, alterações de feridas que não cicatrizam, mudanças de contorno visíveis. Então, esse aí é assim, número 1. Mas... Por exemplo, pensando em doenças gengivais, sangramento. Sangramento não é normal, então o sangramento consecutivo ele deve ser olhado.
Sensibilidade. Sensibilidade é um sinal de alerta. Alterações de coloração no dente. Por exemplo, um paciente em fase de ortodontia, que começa a ver mancha branca. Isso aí é um sinal de que a doença está lá. Ela está em atividade. Então, alteração de hálito. Então, um paciente que perceba que o hálito está, por exemplo, rançoso, é um sinal importante. Então, são sinais fáceis de observar, às vezes não pela própria pessoa, às vezes por uma pessoa que está junto, como é o caso de uma criança, a mãe é que vai ver o sangramento, ou um paciente cujo cônjuge vai falar do hálito, mas que ele deve estar atento porque são sinais de desequilíbrio. Às vezes coisas simples que podem ser tratadas facilmente, às vezes coisas que exigem um pouco mais de atenção no diagnóstico e na condução do tratamento. É não deixar passar o tempo, né? Não. Apareceu alguma coisa... O ideal é trabalhar no hábito saudável, mas sempre atento a sinais precoces. E me conta uma coisa, quais os hábitos que você acha que devem ser mudados a partir do momento que vai ter um envelhecimento? Quais são esses hábitos que a gente indica para os pacientes que já estão, né, que estão sendo acompanhados e a gente está vendo que está envelhecendo? Sim. O que tem que mudar? Bom, alguns hábitos, né? Primeiro que muitas vezes o paciente mais idoso, ele ignora a sede ou ele não percebe a sede. Então, ingestão de líquido. Mastigação de alimentos. Com o envelhecimento, às vezes a alimentação passa a ser mais pastosa e muito rica em açúcar. Então, é um biscoitinho no meio da tarde, o alimento ele vai ficando assim uma fonte de prazer no doce. E a gente sabe que para o paciente mais velho, isso é muito complicado do ponto de vista de cárie de raiz. Uma outra coisa é que, às vezes, a remoção do biofilme, ela piora um pouco pela motricidade, às vezes pela visão. Então, ter um pouco mais de cuidado nessa higienização. Então, que pelo menos uma higienização do dia seja feita com muito cuidado, com muito tempo. E o paciente idoso, normalmente, ele tem esse tempo para fazer isso. Então, de maneira geral, o paciente idoso, do ponto de vista de doenças, a gente tem que ter um cuidado maior. Porque quando a gente fala em cárie, doença periodontal, nessa faixa etária a gente tem um aumento da incidência. Então, muita gente fala assim, paciente mais velho não tem cárie. Paciente mais velho tem o pior tipo de cárie que a gente tem para controlar. Então, é intensificar todos esses hábitos de saúde que a gente sempre falou, no idoso não deixar perder. Fora os hábitos de exercício físico, de estimulação cognitiva, que é importante que ele tenha. Você prescreveria, ou vamos lá, vamos fazer uma pergunta de uma forma diferente. Você usa um protocolo fixo, engessado, para todo paciente idoso você entrar com um creme dental com alta concentração de flúor? Não, porque isso vai depender, primeiro, da dieta. Isso vai depender do controle de biofilme. Agora, eu fico muito atenta. Então, nesse paciente que tem a superfície radicular exposta, eu estou sempre muito atenta à possibilidade de eu ter que entrar. Porque a literatura ela me dá como subsídio que o dentifrício com a fluoretação convencional até 1.500 pode ser pouco. Então, para controle de cárie de raiz, eu tenho que estar muito atenta à dieta, lembrando que não é só o açúcar no idoso que provoca cárie, mas também a lactose, também o amido, que aí você tem uma dificuldade maior de manter essa dieta balanceada nesse quesito. Então, eu fico muito propensa a decidir por ele, mas não necessariamente em todos os pacientes. Eu diria que ele está no meu horizonte. E eu vou monitorando o risco para ver se eu vou precisar de entrar com ele ou não. Aquele que você não entrou seria ainda não entrou? Talvez você possa entrar. Você vai acompanhando e vai vendo a necessidade. Talvez em algum momento eu tenha que entrar. Entendi. E me fala uma coisa, o que você deixa de mensagem? Eu queria que você deixasse, porque
esse bate-papo incrível vai ser assistido por pacientes e por colegas. Então, qual a mensagem que você deixaria para cada um desses 2 grupos de pessoas? Para aquele que é o paciente e para aquele que é o dentista, em relação à importância da higiene bucal, a importância da prevenção na saúde bucal, a diferença entre a prevenção, o tratamento preventivo, se é que eu posso usar esse termo, e tratamento curativo. Então, o que você deixaria para esse grupo de pacientes e esse grupo de dentistas? Olha, para o paciente eu diria que se ele pensar sobre qualquer ponto de vista, de qualidade de vida, de dinheiro, a prevenção vale a pena. Ela é muito mais barata, ela traz muito mais qualidade de vida. A gente só valoriza a saúde quando não tem. Então, assim, não espere não ter para acreditar na prevenção. Isso eu estou falando com todo o embasamento que eu tenho nessa área. Se existe um investimento maior na vida, esse investimento é prevenção em todos os aspectos. E aí entra a boca também nesse rol, tá? Mas prevenção em todos os aspectos da saúde. Não menospreze o poder dela na qualidade de vida. E para o profissional, eu diria que ele precisa de olhar para esse procedimento como uma oportunidade. Porque na consulta preventiva, muito mais do que ele vai fazer clinicamente, ele tem a oportunidade de impactar na motivação desse paciente para o autocuidado. E se ele impacta positivamente, isso é uma semente que tende a gerar frutos maravilhosos. Então, nas 2 perspectivas, a gente tem uma grande responsabilidade. Sim. Do paciente no autocuidado, ele recebeu a saúde de presente, cuidar dessa saúde como um patrimônio, e do dentista a responsabilidade de cuidar da saúde de alguém, que é muito importante. Então, você não acha que, inclusive, quando o paciente não valoriza muito essa consulta de manutenção preventiva, tem um pouco de responsabilidade do profissional? Porque você não acha que nós temos a obrigação de mostrar para esse paciente a importância disso? De educar. De educar? Isso faz parte do educar. Não como é? Profissão. Eu acho que a gente tem que falar em conjunto. Então, a profissão ela tem que bater nessa tecla porque é a verdade, não é porque é lucrativo, mas porque é a verdade. Talvez seja mais lucrativo fazer implante, talvez seja mais lucrativo a gente falar em reabilitação oral. O que a gente está falando é um procedimento barato para o paciente, mas muito importante. A gente tem que falar isso em larga escala e mostrar isso no atendimento. Então, fazer um atendimento de qualidade que o paciente compreenda que ali foi um momento diferente, que não foi uma limpeza. Limpezinha. Que foi uma consulta que valeu a pena. Ele pode. tem que sentir que valeu a pena. E se valeu a pena, ele volta porque ele vai colher o benefício. Porque não é só o custo financeiro, é um custo biológico envolvido ali. Com certeza. E nós temos que mostrar isso para o nosso paciente, né? Então, eu achei excelente a sua colocação. Eu ficaria com você aqui horas e horas te escutando. Meu Deus do céu, que aprendizado. É muito bom, é muito bom, é muito importante. A gente precisa fazer isso, a gente precisa passar isso para os nossos colegas, para os colegas que estão chegando, para os colegas que já têm um tempo de formação, mas que ainda não conseguem enxergar essa valorização da consulta de manutenção preventiva. Então, assim, eu te agradeço não só por estar aqui comigo, eu te agradeço pelo seu papel fundamental na odontologia, na nossa profissão, que é uma profissão que eu escolhi, segui a minha mãe, você acompanhando seu pai, né? Então, assim, eu te agradeço em nome dos colegas, da sociedade, como você é importante para essa educação hoje nas redes sociais. Porque quando fica só na faculdade, é aquilo que você falou, ali está limitado, ali é nichado, né? Mas a gente precisa hoje de explorar tudo isso que nós temos na nossa mão de uma maneira positiva e boa. Então, assim, super agradeço mesmo o seu papel. Liane. Estamos juntas nessa missão, né? Te agradecer, o curso que eu fiz com você me deixou, assim, um nível
bem mais elevado mesmo de conhecimento do que eu posso colocar na minha prática. E em nome dos colegas, muito obrigada pelo que você faz pela nossa profissão, pela sua contribuição à odontologia. Nossa contribuição. Um prazer. Aqui está de portas abertas. Muito obrigada. Sempre que você quiser vir, vai ser um prazer te receber, que a conversa vai longe. Muito obrigada. Viu? Por me receber aqui na sua casa. Pois é, nossa casa. Muito obrigada. Pessoal, acabamos agora esse bate-papo incrível com a professora Maria Luísa Oliveira. E em breve já está disponível para vocês no canal do YouTube para vocês assistirem. Um abraço.